Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz hoje um assunto dramático: brasileiros desesperados para não serem separados de seus próprios filhos nos Estados Unidos. Mônica, bom dia para você. É isso, Megali, você usou a palavra certa, é dramático, é filme de terror. A possibilidade de imigrantes serem separados dos seus filhos menores quando eles são presos e deportados impulsionou uma corrida em massa de brasileiros aos 11 consulados do nosso país nos Estados Unidos. O número de solicitações de registros civis e de certidões de nascimento para crianças Megali, que nasceram nos Estados Unidos e ainda não tinham o documento brasileiro, explodiu. Né? Ele saltou de 500 em janeiro para 700 em fevereiro, ainda no comecinho, quando não se sabia direito o que o Trump ia fazer na questão da imigração. Existia uma desconfiança grande, mas ele ainda não tinha feito. Depois que ele acorrentou, algemou pessoas, enfiou em aviões para virem para o Brasil, para irem para outras partes do mundo, aí esse número, Megali, de solicitações de documentos para crianças aumentou 10 vezes, Megali. 10 vezes em alguns consulados, nos maiores consulados. Na Costa Oeste, por exemplo, esse problema não é tão grande, é um outro tipo de brasileiros, são outros brasileiros que estão lá que têm documentos, têm visto para trabalhar, mas nos outros consulados a questão de fato é dramática, então o número de pedidos já chega a casa dos milhares. Pedidos por passaportes dobraram, pedidos de certidão de nascimento, de registro civil foram multiplicados por 10, Megali. O problema é generalizado, foi tratado em reunião recente de diplomatas brasileiros dos diversos consulados, os cônsules se reuniram lá em reunião. Isso não é inédito acontecer, mas dessa vez foi para discutir este problema especialmente. A atuação, eu conversei com autoridades, né, que estão familiarizadas com esse problema e dizem que a situação é de total pânico, tá? Agora, explicando. Pela lei norte-americana, crianças que são norte-americanas, que nasceram nos Estados Unidos, nasceram nos Estados Unidos é norte-americano, então, portanto, eles não vão deportar cidadão americano. Então, se eu estou lá no Brasil, eu e Megali, temos um filho lá, vamos pensar nessa hipótese, né? Somos brasileiros e o nosso filho nasceu lá, então ele é norte-americano, eles não deportam ele, deportam a gente, eles É, separam as famílias, Megali, é. separam as crianças. Ah, mas ele é norte-americano, cadê o documento brasileiro dele? Não tem documento brasileiro, ele fica aqui, você vai embora acorrentado num avião, né? Então, não há ainda, eu não consegui fazer um levantamento de casos brasileiros, mas já ocorreram casos com estrangeiros, então os pais estão você imagina, Megali, num total desespero, né? De temendo ser presos, deportados e ter que deixar o filho para trás, sob a guarda do Estado norte-americano. E sabe-se lá Deus quando eles poderiam voltar para o Brasil. Então a esperança desses pais que procuram os consulados brasileiros é de que com essa certidão de nascimento do nosso país, se acontecer o pior, as crianças também sejam deportadas e voltem para cá, né? Por isso essa corrida. E aí o que acontece? Bem nessa hora de pânico, de desespero, essas filas se avolumaram tanto que os documentos que eram entregues em uma semana, agora demora mais, né, para serem confeccionados, para serem vistos, para serem... E aí está demorando até 2 meses, né? A previsão é que em 2 meses eles sejam entregues. Então, quer dizer, a pessoa fica 2 meses nessa chuva, nessa tempestade, com medo de ser separado à força do seu próprio filho, né? E são várias coisas, Megali, várias coisas conversando com a diplomacia, com autoridades, que vão piorando o quadro. Por exemplo, como está tendo blitz em todo e qualquer lugar, até dentro de igreja, de comunidade, a polícia entra, prende e leva para o local lá que tem que ficar esperando a deportação, muitos brasileiros estão com medo de sair na rua. Então, para chegar no consulado, eles têm que pegar transporte público. Está tendo blitz dentro do metrô. Então, fica aquele pânico, mas não tem como. Você tem como pedir passaporte pelo correio, porque quando você já tem a cidadania, os seus documentos estão todos lá e é possível fazer pelo correio. Mas para certidão de nascimento não, tem que ir, tem que levar a criança, tem que estar pessoalmente, né? E eles estão com esse medo, com esse pânico. Mas tem que superar esse medo para ir lá para os consulados. E também muitos consulados estão fazendo consulado itinerante, indo até as comunidades para tentar regularizar as documentações. Ou seja, Megali, situação para lá de dramática,
filme de terror, né? Hoje há cerca de 30 mil brasileiros já condenados à deportação esperando para voltar para o Brasil. Então, terrível o quadro, Megali. É, Terrível, terrível. enfim, os Estados Unidos são um país muito particular, né? Tem regras muito particulares, especialmente em relação à documentação. A gente está tão acostumado com a burocracia brasileira que parece muito estranho o jeito americano de ser. Tem pessoas que nascem e morrem e não têm documentos, não possuem documentos. O cara, no máximo, vai ter uma carteira de motorista ali, você não precisa de um outro documento para conseguir aquela carteira de motorista. Eu já tive uma. Não tinha green card, não tinha nada. Tinha um visto de trabalho, mas tinha uma carteira de motorista para conseguir trabalhar por ali. Então tem gente enfim, vota sem documento, vive sem documento, tem conta em banco sem um documento, enfim, e vai tocando a vida desse jeito, né? Recebe o dinheiro muitas vezes em espécie ou em depósito bancário no final do mês, não precisa de um CPF, não precisa de um. Se não vai usar os benefícios do Estado, o colchão social americano, não precisa do equivalente deles lá, o CPF, o cara vai vivendo assim e forma uma vida. Às vezes compra uma casa, tem um carro daquelas, tem uma caminhonete daquelas grandonas que americano gosta, o cara vai formando uma vida e vai tocando, um dia depois do outro. De repente as regras mudam, essa tolerância vai embora, ele até tem um filho que nasceu ali, que é americano, documentado, né? Não tem o documento, mas, enfim, não tem o passaporte, mas é um americano, mas ele não é. E o cara se vê com a possibilidade de perder uma vida que ele montou em 40 anos, uma casa, um emprego, um carro, até a relação com o filho, da noite pro dia, numa ida ao supermercado. É um troço dramático e a gente vê muitos vídeos desses brasileiros apavorados na internet, em redes sociais, e tem a impressão de que eles não se deram conta de que Donald Trump e sua turma estavam falando deles durante a campanha, quando dizia que iam tocar pra fora, que iam meter pra fora. Os caras, por algum motivo, encontraram palavras ali que não foram ditas por Trump de que só criminosos seriam. Não, criminosos do ponto de vista do governo americano são eles. São essas Sim. pessoas que só por não estarem documentadas já são criminosos em si. É o pecado original americano. Né? E parece que não se deram conta. A maioria ali, inclusive, apoiou Donald Trump, teria votado nele se pudesse, e agora está tendo uma grande surpresa. Eu não vou Megali, dizer bem feito, porque é uma maldade, né? O que estão fazendo com essa não, gente bem e feito o que não, pode né? acontecer Porque com eles, mas puxa vida, né? Que dissonância cognitiva, Mônica. que dissonância. E assim, você veja que eu estava falando com uma das pessoas que está envolvida nisso diretamente, que falou: olha, as pessoas precisam entender, as pessoas que estão no Brasil, que o sonho americano acabou, as pessoas não vão chegar aqui para prosperar. Sem, a não ser as pessoas que tenham um visto, que já providenciem tudo antes, que tenham uma oportunidade já estabelecida, senão não vai mais existir. O país mudou, está passando por uma fase totalmente diferente. Você vê que teve um estudante pró-Palestina, um palestino que foi preso por fazer protestos na Universidade de Colômbia, né? O Trump foi às redes sociais falar: não vamos mais tolerar isso, quer dizer, aquela coisa da liberdade de expressão total vale para alguns, não vale para todos, né? Então há uma mudança, há uma guinada e é preciso entender isso antes de entrar numa aventura para tentar ir para os Estados Unidos, baseado em histórias do passado de sucesso, de pessoas que prosperaram, de pessoas que, enfim, todo mundo conhece essas histórias, né? Eu tenho pessoas próximas da família, por exemplo, que foram no passado muito distante, foram ganhar em dólar, voltaram, compraram duas, três casas aqui no Brasil, era uma maravilha, mas isso hoje não é a realidade, né, Megali? A orientação é para que essas pessoas não entrem, a orientação é para tirar essas pessoas de lá e com o maior estardalhaço possível, que é para dar o exemplo para os outros não quererem ir, né? Então é preciso entender o recado, né, que vem daquele país que está mudando bastante, né, É uma Megali? pena, um país admirável em vários aspectos.